Olá pessoal, vou comentar um pouquinho rapidamente sobre o capítulo que a gente leu no último áudio, que Pai João falava do compromisso, né, da questão do trabalho, da fofoca. Então ele tinha falado que quando a gente assume determinados trabalhos, compromissos, nós enfrentaremos obstáculos. Isso não quer dizer que assumir um trabalho implica em ter obstáculos. Não. Mas a gente sabe que quando a gente vai acender uma luz, né, algumas coisas tentam ofuscar isso. Por quê? Porque ainda é algo que está na condição do planeta que a gente está vivendo. A inveja, o ciúme, o orgulho, a maledicência, a intriga, a fofoca e tudo isso. E a gente vai encontrar ainda mais se a gente estiver procurando ajudar as pessoas de algum modo a vencerem essas mazelas, né? Só que se a gente ficar olhando também só o lado negativo de tudo, a gente não dá passo para frente. Então a gente precisa aproveitar esses diamantes, essas pedras e transformá-las em diamantes. E lapidando, e vendo, contornando e entendendo o que isso está querendo dizer no nosso caminho e como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira melhor, contando com a ajuda das pessoas que estão à nossa volta também. E aí ele até fala aqui, né? Ele tinha falado que a água, quando ela desce em um rio caudaloso, ela pode causar estrago ao longo do percurso, né? Alguns estragos. Mas se a gente souber canalizar essa água, represar, ela vai justamente impulsionar o progresso. Então, quando a gente é criticado ou tem uma certa injúria contra nós, calúnias e tudo, se a gente souber usar essa energia e souber colocar isso a nosso favor, nós podemos usar justamente como forma de alcançar o que a gente quer e precisa, né? Deixando o melindre de lado, deixando isso de levar pelo lado pessoal. Já que a pessoa está sendo injusta mesmo, né? Que diferença faz? Né? O trabalho vai prosseguir, ele vai continuar, não é? Independente dela. Então, esse deve ser o foco que ele diz aqui. Não se preocupar com esses comentários, com essas intrigas, com essas maledicências, porque a verdade sempre aparece, né? Tem uma frase que fala que a verdade é como o sol, né? Que ela dissipa os mais densos nevoeiros, né? Então a verdade vai surgir. Não importa, o que manda é o que você faz, não o que você fala. A gente tem aí Jesus como exemplo. Jesus, o que ele mais fez nessa terra foi fazer. E ainda no final, depois que ele curou, que ele abençoou, que ele iluminou, que ele amparou, especialmente aquelas pessoas que eram as desprezadas da sociedade, ainda cuspiram nele quando ele foi crucificado, falaram que ele era um ladrão, que ele era um injusto, que ele era um oportunista, que ele queria pegar o trono do rei. Então, né, enfim, falar vai ter, mas e as ações? E os resultados dessas ações que a gente vai promovendo nas pessoas? As curas, os benefícios, né? Então, a gente aproveitar esses momentos difíceis que a gente passa de firmar o nosso caminho, para firmar o caminho, para orar um pouco mais, pedir um pouco mais ajuda, ter mais paciência, pedir humildade, principalmente que ele fala aqui para a gente se corrigir, porque é uma chance que a gente tem. Quem já perguntou para alguém assim, ó, que defeito que você vê em mim? O que você acha que eu preciso melhorar? Mas também fala um ponto forte que eu tenho, né? Porque a gente também precisa de fortalecer a nossa autoestima. Então, isso é sabedoria, né? E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, que são aquelas que a gente mais tem dificuldade, principalmente na família, esposa, marido, filho, são as pessoas que podem mais indicar
Porque ela vai falar e você sabe que ela te ama, né? Ela quer o seu bem. Então a gente não tem medo de ouvir isso, não. Vai ajudar a gente. Mas também fortalecer o que a gente tem de bom, né? Então a gente está integrado, né? Num contexto espiritual que é favorável ao nosso crescimento. E se tem uma coisa que incomoda no outro, sei lá, vamos corrigir em nós e deixar de lado, né, aquele comportamento do outro, não ficar comentando, por mais que nos incomode, deixa, a não ser que você seja chamado por alguém a conversar ou por ele mesmo, que ele peça sua opinião. Se não, gente, vamos fazer o nosso, né, a nossa vida, a nossa parte, né, tratar bem, ter educação, bondade e gentileza não tem preço, né? Uma pessoa falou assim pra mim uma vez: ah, eu gosto da fulana porque a fulana é assim e ela fala na cara e não sei o quê e ela é brava. Aí eu já não sou assim, eu prefiro educação. Pode me falar a verdade que for, mas de uma maneira educada, né? De uma maneira assim gentil. A gente pode ser gentil, chamando a atenção das pessoas. A gente não precisa ser grosso, né? Enfim, né? Então são alguns comentários aí para a gente analisar. Não precisam concordar com o que eu digo. É importante a gente refletir, né? Essa é a minha opinião, a minha visão aí diante do que o Pai João diz aqui no livro, tá bom? Mas cada um tem a sua interpretação. Hoje é o capítulo 20. Pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau flora e dá, só o pau Pereira não. Pau Pereira, Robson Pinheiro. Vai dar tempo de ler só essa parte. A parte do Pai João vai ficar para outro vídeo. Segundo o espírito Pai João, há uma espécie de árvore que nascia nas matas da Bahia em sua época de escravo, denominada pau Pereira. Todas as árvores da mata costumavam dar sementes, muitas delas frutos e flores. O pau Pereira, todavia, não florescia, nem dava frutos com regularidade. Pai João usualmente compara esse tipo de planta a pessoas que não produzem, não florescem, nem se permitem ser felizes. Não adianta somente ser árvore, de acordo com o que afirma o Pai João. É preciso florescer, enfim, dar frutos do investimento recebido. O ensino do Pai Velho nos lembra a parábola da figueira seca, registrada no Evangelho. Jesus, naquela ocasião, repreendia a figueira por não haver frutos em seus galhos, e o evangelista faz questão de assinalar que não era a época de figos. Entre as diversas interpretações possíveis, talvez o mestre quisesse mostrar de modo alegórico a necessidade constante de produzirmos frutos sempre que a vida nos exige ou oferece possibilidade, e não só sob condições favoráveis. Também é possível relacionar a figura do pau Pereira com outra parábola bíblica, a dos talentos. Na história contada por Jesus, é interessante notar que o Senhor dissera apenas para que seus servos cuidassem dos bens distribuídos a eles durante a sua ausência. Ao deparar, entretanto, com a falta de iniciativa apresentada por um dos servos, que tão somente conservou ou guardou seu talento, o Senhor retira o investimento das mãos desse homem, que não aplicou os poucos recursos a ele confiados. Promete ainda conceder mais para ser administrado por aqueles que souberem fazer render os talentos, multiplicá-los, fazê-los dar frutos. É preciso florescer. É imperativo que o ser se permita florescer, para então frutificar. Há muita gente boa que carrega o fardo pesado da culpa, e a si mesma pune, sem permitir que a vida promova a inseminação de vitalidade que lhe cabe. São indivíduos murchos, improdutivos, do ponto de vista espiritual e das aquisições eternas da alma. Pai João aconselha tais pessoas que se acham feito paus pereiras
a se dedicarem ao exercício do auto-perdão e do auto-amor, para que possam sintonizar-se com as leis soberanas da vida e viver em plenitude a produzir frutos.